Encaro o bolo de aniversário, observando 45 pequenas chamas dançando sobre a cobertura. Cada uma delas zomba de mim, lembrando-me quantos anos desperdicei acreditando que família significava algo sagrado. Meu filho João está atrás de sua esposa Elisa, com as mãos em seus ombros, enquanto ela exibe aquele sorriso plástico que aprendi a desprezar. Faça um pedido, mamãe, diz Elisa, sua voz pingando uma doçura artificial. Fecho os olhos, não porque ainda acredite em desejos, mas porque preciso de um momento para me recompor. A sala parece menor do que era esta manhã, como se as paredes da minha própria casa estivessem se fechando ao meu redor. Vamos, mãe, João insiste, e ouço aquele novo tom em sua voz, aquele que surgiu logo após ele se casar com ela. Sou Sandra, e este é o último aniversário que celebrarei em minha própria casa, embora eu não saiba disso ainda. As chamas ficam embaçadas quando me inclino para frente. Com um sopro, elas se vão, deixando apenas fios de fumaça e o cheiro persistente de cera queimada. O silêncio que segue é pesado, carregado de acusações não ditas. Bem, diz Elisa, já alcançando a faca, vamos cortar isso, não é? Posso cortar meu próprio bolo, digo, alcançando a faca. Nossos dedos se tocam e ela recua como se tivesse se queimado. Estou apenas tentando ajudar, Sandra. Você sempre torna tudo tão difícil. Eu torno. Coloco a faca para baixo com mais força que o necessário. Como quando ajudei com o casamento. Ou quando cuidei de Júlia todos os fins de semana enquanto vocês dois estavam se encontrando durante aquele retiro espiritual. João dá um passo à frente. Mãe, por favor. Não hoje. Quando então, João? Quando posso falar na minha própria casa? O rosto de Elisa endurece. Sobre isso. Ela olha para João, que de repente acha o chão fascinante. Estávamos querendo conversar com você. O bolo fica esquecido entre nós, sua cobertura branca perfeita começando a derreter no calor da tarde. Júlia, minha neta, se mexe desconfortavelmente em sua cadeira, seu celular esquecido em seu colo. Achamos que é hora de uma mudança, continua Elisa. Este arranjo não está funcionando mais. Arranjo? A palavra tem gosto amargo. Esta é minha casa. Criei João aqui depois que seu pai morreu. E somos gratos, diz Elisa, embora seu tom sugira tudo menos gratidão. Mas João e eu precisamos do nosso próprio espaço para crescer como família. Nós somos uma família, mãe. João finalmente olha para cima, e vejo a influência de Elisa em seus olhos. Encontramos um bom apartamento para você. É perto do centro comunitário e você, o quê? A sala gira ligeiramente. Vocês estavam planejando isso pelas minhas costas? Não seja dramática, Elisa suspira. Estamos tentando ajudar você a recomeçar. Você ainda é jovem o suficiente para construir sua própria vida. Eu rio, e sou estranho até para mim. Minha vida é aqui, com meu filho, minha neta. Esse é o problema. Elisa se aproxima, baixando a voz. Você não consegue deixar ir. Está nos sufocando com sua presença. A faca brilha na mesa entre nós. Observo minha mão alcançá-la, não para ameaçar, apenas para segurar algo sólido enquanto meu mundo desmorona. Elisa recua. João, veja, é exatamente isso que eu estava te dizendo. Mãe, largue a faca. A voz de João treme. Você está provando o ponto dela. Eu não estava, mas não importa o que eu não ia fazer. A história já está escrita em suas mentes. Você tem até amanhã à noite, diz Elisa, sua voz firme agora que tem a vantagem. Ajudaremos você a fazer as malas amanhã. Amanhã. A palavra sai como um sussurro. Vocês estão me dando 24 horas para deixar minha casa? É para o melhor. João não encontra mais meus olhos. Vamos garantir que você fique bem instalada. Júlia se levanta de repente, lágrimas escorrendo pelo rosto, e corre para o andar de cima. Ninguém a segue. Olho para o bolo, para a fumaça ainda subindo das velas, para a faca em minha mão trêmula. 45 anos de lembranças nesta casa, e eles estão me dando 24 horas para embalá-las. Feliz aniversário para mim, digo, e cuidadosamente coloco a faca de volta. Não vou dar a eles a satisfação de me ver quebrar. Não ainda.
Mas enquanto subo as escadas para começar a fazer as malas, faço um tipo diferente de desejo, um que não tem nada a ver com velas e tudo a ver com justiça. O quarto do motel cheira a cigarros velhos e sonhos quebrados. 3 caixas de papelão contêm o que restou da minha vida, álbuns de fotos, documentos legais e as poucas lembranças preciosas que consegui pegar antes que João praticamente me empurrasse para fora. Marcos está sentado na poltrona gasta, me observando andar de um lado para o outro entre a cama e a janela. Você precisa comer alguma coisa, Sandra. Ele empurra um recipiente de comida para a viagem em minha direção. Eu preciso da minha casa de volta. Meus dedos traçam o parapeito da janela, coletando poeira. Você deveria ter visto a cara de Elisa quando ela chamou a polícia. Como se ela fosse a vítima. Ela chamou a polícia? Marcos se endireita na cadeira. Quando me recusei a sair, disse que eu estava invadindo. Uma risada amarga escapa de mim. Na minha própria casa. E quanto à escritura no nome de João? Paro de andar. Eu transferi no ano passado, quando Elisa sugeriu que ajudaria a qualificá-los para uma taxa de hipoteca melhor. Deus, eu fui tão estúpida. O telefone de Marcos vibra. Ele olha para ele, depois o estende para mim. Falando em Elisa. É uma postagem de mídia social. Uma foto de Elisa, João e Júlia na frente da minha casa. A legenda diz: novo começo para nossa pequena família. Às vezes, as escolhas mais difíceis são as mais necessárias. Hashtag abençoados, hashtag família. Primeiro logo o telefone escorrega dos meus dedos trêmulos para a cama. Ela já está redecorando, sussurro. Júlia me mandou mensagem com fotos, diz Marcos. Eles estão pintando por cima das marcas de altura no batente da porta da cozinha. 22 anos medindo João, desaparecido sob uma camada de um pôr do sol marroquino ou seja lá como Elisa chama isso. Sandra, uma batida na porta nos interrompe. Congelamos, trocando olhares. Outra batida, mais insistente. Mãe? A voz de João. Sei que você está aí. O carro de Marcos está lá fora. Marcos levanta uma sobrancelha, perguntando silenciosamente se quero que ele atenda. Balanço a cabeça e vou até a porta eu mesma, respirando fundo antes de abrir. João está lá, segurando uma pequena caixa. Ele parece desconfortável em sua camisa cara de botão, gosto de Elisa, não dele. Você esqueceu algumas coisas, diz ele, sem realmente encontrar meus olhos. Eu esqueci ou vocês me impediram de pegar? Ele muda de posição. Elisa achou, nós achamos que você poderia querer isso. Ele estende a caixa. Dentro estão alguns enfeites de Natal antigos e algumas fotos emolduradas. Que generosos, vocês dois. As palavras têm gosto de ácido. Me diga, foi antes ou depois que ela trocou as fechaduras? Mãe, por favor. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Eu estou? Me diga, João, quando você começou a acreditar nas mentiras dela sobre mim? Foi antes ou depois que ela convenceu você a colocar a casa no seu nome? Seu rosto endurece. Elisa estava certa. Você sempre faz isso. Distorce tudo para se fazer de vítima. A vítima? Dou um passo mais perto, forçando-o a olhar para mim. Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu. Trabalhei em 2 empregos para manter aquela casa. Estive lá para cada joelho ralado, cada coração partido, cada triunfo e fracasso. E agora você está me jogando fora como lixo de ontem porque sua esposa decidiu que sou inconveniente. Não é, ele passa a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que dói. Você está nos sufocando, mãe. Sempre pairando, sempre julgando as decisões de Elisa sobre nossa família, sua família? A risada que escapa de mim soa estranha, quase histérica. Eu sou sua família. E Elisa é minha esposa, ele grita de volta, então imediatamente olha ao redor, envergonhado por seu rompante. Olha, nós criamos uma conta para você. Há dinheiro suficiente para alguns meses de aluguel enquanto você se organiza. Encaro este estranho usando o rosto do meu filho. Guarde seu dinheiro e sua piedade. Mãe, diga a Elisa parabéns. Começo a fechar a porta. Ela finalmente conseguiu o que queria. O que isso quer dizer?
Pergunte a ela sobre Ricardo. O nome o faz recuar. Pergunte a ela o que aconteceu com a mãe do último marido dela. Ou melhor, não pergunte. A ignorância parece estar funcionando tão bem para você. Fecho a porta no rosto confuso dele e me apoio nela, ouvindo seus passos se afastarem. Quando me viro, Marcos está me observando com uma mistura de preocupação e admiração. Ricardo, ele pergunta. O ex-marido de Elisa. Vou até a janela, observando o carro de João se afastar. Fiz algumas pesquisas na noite passada. Acontece que não sou a primeira sogra que ela desloca. Apenas a mais recente em um padrão. Sandra. A voz de Marcos carrega um aviso. O que você está planejando? Toco o vidro da janela, frio e sólido sob meus dedos. Estou planejando mostrar ao meu filho exatamente com quem ele se casou. E desta vez, não vou jogar limpo. A cafeteria parece brilhante demais, normal demais para a conversa que estamos prestes a ter. Daniel, o irmão de Elisa, está sentado na minha frente, seus dedos tamborilando contra sua xícara. Marcos arranjou este encontro, chamando favores que eu não sabia que ele tinha. Elisa não sabe que estou aqui, diz Daniel, sua voz mal acima de um sussurro. Se ela descobrisse, ela não vai, me inclino para frente. Mas eu preciso entender o que aconteceu com Ricardo. Os dedos de Daniel param de tamborilar. Ricardo foi um erro. Como os outros. Outros? Ele olha ao redor da cafeteria, paranoico. Elisa tem um padrão. Ela encontra homens com laços familiares fortes, especialmente com suas mães. Famílias fortes a fascinam porque nunca tivemos uma. Uma barista derruba uma xícara em algum lugar atrás de nós, e Daniel pula. Percebo o leve tremor em suas mãos, as olheiras sob seus olhos. Você tem medo dela, percebo. Você não sabe do que ela é capaz. Ele pega seu telefone, rola por fotos. A mãe de Ricardo, Margarida. Antes de Elisa. Ele me mostra uma foto de uma mulher vibrante na casa dos 60 anos, cercada por família. E depois... A próxima foto mostra a mesma mulher, mas diminuída de alguma forma. Isolada. Quebrada. Elisa convenceu Ricardo de que Margarida estava manipulando ele, tentando controlar o casamento deles. Soa familiar? A risada de Daniel é vazia. Dentro de um ano, Margarida estava em um asilo. Ricardo pensou que foi ideia dele. Meu café fica amargo na boca. E Ricardo? Perdeu tudo no divórcio. Elisa já havia transferido a maioria dos bens deles. Daniel engole em seco. Ele não sobreviveu ao inverno. Chamaram de acidente. De repente, a cafeteria parece sem ar. Você está dizendo? Não estou dizendo nada. A voz de Daniel fica afiada. Só estou te contando o que aconteceu. O que sempre acontece. Um texto ilumina meu telefone. É de Júlia. Vovó, algo está errado. Mãe encontrou suas velhas cartas para o papai. Ela está queimando elas no quintal. Minhas mãos começam a tremer. Aquelas cartas, escritas para o pai de João antes dele morrer, eram tudo o que eu tinha dele. Com licença, consigo dizer, levantando-me tão rápido que minha cadeira arranha o chão. Daniel agarra meu pulso. Espere. Tem mais que você precisa saber. Minhas cartas, Elisa está grávida. As palavras me atingem como um golpe físico. Afundo de volta na cadeira. Ela contou para a família ontem à noite, Daniel não encontra meus olhos. Ela está usando isso para cimentar sua posição. João está radiante. Ela tem 40 anos, sussurro. Ela disse a João que não poderia ter mais filhos. É por isso que eles nunca. Elisa sempre sabe do que precisa para sobreviver. Daniel finalmente olha para mim. O bebê dará a ela controle total. Você nunca vai recuperar João agora. Outro texto de Júlia. Mãe está dizendo coisas estranhas sobre você, sobre como você tentou envenenar a relação dela com o pai desde o início. Ela diz que tem provas. Provas? Digo em voz alta. A expressão de Daniel muda. Oh, Deus! O diário. Que diário? Elisa mantém um diário de evidências.
Coisas que ela distorce e manipula. Conversas tiradas de contexto, momentos inocentes reinterpretados como ameaças. Ela vem fazendo isso há anos. Meu telefone vibra novamente. Desta vez é de João. Como você pôde, mãe? Elisa me mostrou tudo. Não nos contate novamente. As paredes da cafeteria começam a se fechar. Daniel estende a mão pela mesa, sua voz urgente. Escute-me. Você não pode lutar contra ela diretamente. Ela já te posicionou como a vilã. A esposa grávida contra a sogra ciumenta, quem você acha que as pessoas vão acreditar? Então o que eu devo fazer? Assistir ela destruir tudo o que me resta? Daniel puxa um pendrive, desliza-o pela mesa. Você deve ser mais esperta do que Margarida foi. Mais do que Ricardo foi. Mais do que eu fui. O que tem aí? Tudo. Registros financeiros, registros médicos, a verdade sobre o que aconteceu com Ricardo. Ele se levanta. Mas seja cuidadosa. Elisa tem amigos em lugares estranhos. Se ela suspeitar que você tem isso, por que você está me ajudando? Daniel faz uma pausa e, por um momento, vejo o peso de anos de culpa em seus olhos. Porque alguém precisa pará-la. E porque estou cansado de ver mães perderem seus filhos. Ele se afasta, me deixando com um pendrive que parece pesar 1 tonelada e outro texto de Júlia. Vovó, por favor. Mãe está diferente quando você não está por perto. Estou com medo. Fecho os olhos, sentindo o peso de cada decisão que me trouxe até este momento. Quando os abro, sei o que tenho que fazer. Elisa queria uma guerra. Agora ela vai ter uma. O pendrive repousa na mesa da cozinha de Marcos como uma arma carregada. Meu laptop zumba enquanto copia os registros financeiros de Ricardo. Cada arquivo é uma bala apontada para a vida cuidadosamente construída de Elisa. Você está cruzando uma linha aqui, diz Marcos, servindo mais vinho. Uma vez que você começar isso, não há volta. Passo por outro documento, meus dedos tremendo levemente. Elisa cruzou a linha quando queimou aquelas cartas. Sandra, olhe isso. Viro a tela para ele. 3 meses antes do acidente de Ricardo, Elisa transferiu quase tudo para contas offshore. O timing, uma batida na porta nos congela. Marcos se move para atender, mas agarra seu braço. Pela janela, vejo um vislumbre do rosto de Júlia, manchado de lágrimas e pálido. Jesus, Marcos sussurra, abrindo a porta. Júlia, o que aconteceu? Ela entra correndo, olhando por cima do ombro como se estivesse sendo perseguida. Mãe enlouqueceu, ela diz. Ela está dizendo a todos que você é mentalmente estável, vovó. Que você a perseguiu, ameaçou ela e o bebê. Meu estômago revira. Que bebê? Ela está grávida. A voz de Júlia falha. Mas isso não é? Eu encontrei algo no escritório dela. Sobre Ricardo. O pendrive parece pesado no meu bolso. O que sobre ele? Fotos, documentos. Ela tem todo um arquivo sobre como ela. Júlia para, abraçando a si mesma. Eu acho que ela o machucou. Machucou muito. Faróis varrem as janelas. Júlia congela. Esse é o carro do pai, ela sussurra. Eu não contei a eles que estava vindo aqui. Marcos se move rapidamente, pegando meu laptop. Porta dos fundos. Agora. Escorregamos para a escuridão do quintal de Marcos bem quando a voz de João ecoa pela casa. Marcos, sabemos que eles estão aqui. Júlia agarra minha mão, me puxando em direção ao portão do jardim. Mãe está com a polícia na descagem rápida, ela diz. Ela vai dizer que você me sequestrou. Eu sei. Ela aperta minha mão. Mas ela tem evidências. Ela sempre tem evidências. Chegamos ao meu carro, estacionado a um quarteirão de distância. Quando ligo o motor, vejo Elisa sair do carro de João, uma mão protetoramente sobre a barriga. Mesmo daqui, posso ver seu sorriso triunfante. Ela vai destruir você como destruiu a mãe de Ricardo, diz Júlia enquanto nos afastamos. A menos que o quê? A menos que a destruamos primeiro.
Júlia puxa seu telefone, me mostrando um vídeo. Eu gravei ela falando com alguém chamado Marcos na semana passada. Sobre o acidente de Ricardo. Sobre o que realmente aconteceu. Minhas mãos apertam o volante. Júlia, você tem certeza de que quer? Ela está envenenando o pai contra todos que o amam. A voz de Júlia endurece. Assim como fez com Ricardo. E agora vai ter outro bebê. Outra pessoa para ela controlar. Sirenes de polícia soam à distância. Faço uma curva fechada, dirigindo em direção à rodovia. Para onde estamos indo? Júlia pergunta. Para um lugar seguro, olho para ela. Mas primeiro você precisa entender no que está se metendo. Isso não é mais apenas sobre expor Elisa. É sobre sobrevivência. Eu sei. Ela segura seu telefone como uma arma. É por isso que fiz cópias de tudo. Meu telefone vibra com uma mensagem de Marcos. Elisa registrou uma ordem de restrição. A polícia está procurando vocês duas. Tenham cuidado. Outra mensagem segue, de João. Como você pôde levar minha filha? Elisa está tendo contrações por causa do estresse. Se algo acontecer com nosso bebê, desligo o telefone, sentindo algo frio e certo se instalar em meu peito. Elisa queria me pintar como a vilã. Tudo bem. Às vezes, a única maneira de lutar contra um monstro é se tornando um. Vovó, a voz de Júlia é pequena na escuridão. O que vamos fazer? Penso no pendrive no meu bolso, no misterioso acidente de Ricardo, nas evidências perfeitamente elaboradas de Elisa. Vamos dar à sua mãe exatamente o que ela espera. Às vezes, a melhor maneira de desarmar uma armadilha é pisar direto nela. A rodovia se estende à frente, escura e vazia. Atrás de nós, luzes azuis piscam na distância. Mas pela primeira vez desde que tudo isso começou, não estou fugindo. Estou correndo em direção a algo. E Elisa não tem ideia do que está por vir. O quarto do motel parece uma jaula. Júlia dorme inquieta em uma cama, enquanto eu me sento à pequena escrivaninha, analisando os registros financeiros de Ricardo em meu laptop. Cada documento revela outra camada da manipulação de Elisa. Transferências bancárias, assinaturas forjadas, acidentes cuidadosamente orquestrados. Meu telefone vibra. Uma mensagem de um número desconhecido. Me encontre no Parque Beira-Rio 1h da manhã. Venha sozinha. Daniel. Olho para Júlia, depois para o relógio. 0h37. O parque está deserto quando chego, as luzes da rua projetando longas sombras sobre os bancos vazios. Daniel emerge detrás de uma árvore, parecendo mais assombrado do que nunca. Elisa sabe sobre o pendrive, ele diz sem preâmbulo. Ela já moveu o dinheiro. Que dinheiro? O pagamento do seguro da morte de Ricardo. Ela o mantinha em uma conta oculta, mas agora, ele passa a mão pelo cabelo. Ela está desesperada, Sandra. Está falando em deixar o país com meu sobrinho, com tudo. O bebê, a herança de João, tudo. Ele se aproxima. Mas isso não é o pior. Um galho estala em algum lugar na escuridão. Daniel se encolhe. Marcos está de volta, ele sussurra. O homem que ajudou com o acidente de Ricardo. Eu os vi se encontrando ontem. Um medo frio aperta minha espinha. Você acha que ela está planejando? Acho que ela está encurralada. E animais encurralados são os mais perigosos. Ele pressiona algo em minha mão. Um celular descartável. Se algo acontecer comigo, tudo que sei está aqui. A verdadeira história sobre Ricardo, sobre nossos pais, sobre faróis varrem o parque. Daniel desaparece nas sombras enquanto um carro familiar se aproxima. Elisa sai, sua gravidez mal aparecendo sob seu casaco caro. Bem, ela diz, sorrindo aquele sorriso perfeito, isso não é aconchegante? Como você é, Daniel sempre foi previsível. Ela acaricia a barriga. A lealdade familiar só vai até certo ponto, não é? Mais carros chegam. João sai de um, parecendo confuso. 2 viaturas de polícia bloqueiam as saídas do parque. Oficiais. Elisa chama, sua voz tremendo perfeitamente. É ela, a mulher que tem me ameaçado e ao meu bebê por nascer.
Isso não é verdade, temos as evidências, Senhora Santos, diz um policial, se aproximando com algemas. Várias testemunhas a viram seguindo a Senhora Santos hoje. Encontramos bilhetes ameaçadores, que bilhetes? Elisa puxa papéis familiares. O mesmo tipo que eu usava para aquelas cartas ao pai de João. As que ela queimou. Você está doente, Sandra, ela diz. Você precisa de ajuda. João, me viro para meu filho, mas ele está olhando para o chão novamente, um braço ao redor dos ombros de Elisa. O médico disse que o estresse poderia prejudicar o bebê, mãe. Você tem que parar. O bebê que convenientemente apareceu bem quando você precisava dele? As palavras escapam antes que eu possa detê-las. O rosto de Elisa se contorce em uma angústia ensaiada. Como você ousa? Primeiro o bebê de Ricardo, agora o meu, o que você disse sobre o bebê de Ricardo? Algo lampeja no rosto de Elisa. Medo real, rapidamente mascarado. Oficiais, por favor. Não me sinto segura. Enquanto eles se aproximam com as algemas, tomo uma decisão. Alcanço meu telefone, pronta para enviar tudo no pendrive para cada contato que tenho. Ela está com uma arma. Elisa grita. Tudo acontece de uma vez. Os policiais avançam. João grita. Elisa sorri, e naquele instante eu vejo tudo. Como ela orquestrou perfeitamente este momento, como ela virou completamente meu próprio filho contra mim. Mas ela esqueceu uma coisa. Mãe? A voz de Júlia ecoa pelo parque. Ela sai da escuridão, segurando seu telefone. Consegui tudo. A conversa inteira, incluindo o que você acabou de dizer sobre o bebê de Ricardo. A máscara de Elisa escorrega por um momento. Vejo a verdadeira ela, o predador calculista sob a fachada de esposa perfeita. Júlia, ela diz, estendendo a mão. Querida, você não entende, eu entendo tudo, a voz de Júlia treme, mas se mantém firme. E a polícia também vai entender, assim que ver o que realmente está naquele pendrive. O que Daniel te deu esta noite não era a única cópia. O parque fica silencioso, exceto pelo suave ruído dos rádios policiais. A mão de Elisa cai para sua barriga, mas desta vez o gesto parece menos protetor e mais como se ela estivesse se agarrando à sua última arma. João olha entre todos nós, perdido e confuso, e percebo que este é o momento. O momento em que tudo ou desmorona ou se une. A verdade está ao alcance, mas também a destruição total. A questão é, qual caminho leva a quê? As luzes fluorescentes da delegacia fazem tudo parecer doentio e irreal. Estou sentada na sala de interrogatório, meus pulsos machucados das algemas, enquanto o detetive Maurice lê as evidências cuidadosamente elaboradas de Elisa. Múltiplas mensagens ameaçadoras, ele diz, espalhando papéis. Queixas de perseguição, declarações de testemunhas sobre seu comportamento errático. São falsificações. Como o pendrive que você diz não conseguir acessar. Ele levanta uma sobrancelha. Aquele que nossa equipe técnica não conseguiu acessar? Meu estômago afunda. Penso no rosto de Daniel no parque, seu aviso sobre Elisa movendo dinheiro. Claro que ela teria alguém pronto para corromper os arquivos. A porta se abre. Elisa entra, apoiada por João. Ela parece perfeitamente frágil em seu vestido de grávida de estilista. Serei breve, ela diz, tocando a barriga. Os médicos estão preocupados com minha pressão arterial. Você não precisa estar aqui, João diz a ela, todo preocupação protetora. Preciso, ela enxuga os olhos com um lenço. Sandra precisa entender o que está fazendo com esta família. O detetive Maurice sai, nos dando privacidade. Percebo que ele deixa a porta ligeiramente aberta, provavelmente gravando tudo. Pare com o teatro, digo. Nós duas sabemos que você não está realmente ávida. O rosto de Elisa se contorce. João, você está ouvindo como ela ainda está tentando nos machucar, mesmo agora? Mãe, pare, a voz de João está dura. Temos os registros médicos, os ultrassons falsificados, como tudo sobre ela. Como o bebê de Ricardo. A voz de Elisa fica afiada. O que exatamente você está me acusando, Sandra? A armadilha se fecha.
Percebo tarde demais o que ela fez, me levando direto a fazer acusações que parecem completamente insanas. Conte a ele sobre Marcos, tento. Sobre o dinheiro do seguro. Elisa parece confusa. Marcos? João, esse não é o nome do amigo imaginário da sua mãe, do diário dela? Que diário? Ela puxa um caderno gasto. Minha caligrafia, mas palavras que nunca escrevi. Páginas de divagações paranoicas sobre conspirações e conversas imaginárias. Encontramos quando estávamos embalando as coisas dela, diz Elisa suavemente. Foi quando percebemos o quão doente ela tinha ficado. Isso não é meu. Mãe, João dá um passo à frente. Nós providenciamos para você obter ajuda. Uma clínica em Minas Gerais, não. Me levanto tão rápido que minha cadeira cai para trás. Eu não estou louca. A gravação de Júlia foi corrompida, Elisa interrompe. Assim como aquele misterioso pendrive. A tecnologia pode ser tão pouco confiável quando você está instável. As paredes parecem se fechar. Onde está Júlia? Segura, diz Elisa. Longe da sua influência. O que você fez com ela? Ela está em um internato na Suíça, diz João. Onde você não pode alcançá-la. Minhas pernas cedem. Afundo no chão, a compreensão finalmente me atingindo. Elisa não apenas tirou meu filho e minha casa. Ela tirou minha neta, minhas evidências, minha credibilidade. Tudo. A clínica tem uma excelente taxa de sucesso, continua Elisa, sua voz pingando falsa preocupação. Uma vez que você estiver melhor, talvez possamos discutir visitas supervisionadas com o bebê. Ela pega a mão de João, colocando-a em sua barriga. O gesto é tão perfeitamente calculado que me dá náuseas. Você não vai se safar disso, sussurro. Elisa se inclina, sua máscara escorregando por um momento. Eu já me safei. Ricardo tentou me expor também, sabe? Bem antes do acidente dele. E Daniel, bem, acidentes acontecem o tempo todo. O que você disse sobre Daniel? Ela se endireita, máscara de volta no lugar. Oh, querida. Ela está ficando agitada, João. Talvez devêssemos, vou chamar o médico, ele diz, alcançando seu telefone. Não, espere, mas ele já está saindo, os soluços teatrais de Elisa ecoando pelo corredor. O detetive Maurice retorna com um psiquiatra. Eles falam em voz baixa sobre internação involuntária, sobre minhas ilusões paranoicas. Meu telefone está na mesa, morto e inútil. O pendrive está corrompido. Júlia se foi. Daniel está. Não quero pensar no que as palavras de Elisa implicaram sobre Daniel. Pela janela, observo Elisa e João caminharem até o carro deles. Ela se vira por um momento e sorri, o mesmo sorriso que usava quando queimou minhas cartas, quando tomou minha casa, quando roubou meu filho. O psiquiatra se aproxima com papéis de admissão, e percebo com clareza fria que isso não é o fundo do poço. É apenas o começo de quão baixo Elisa planeja me fazer cair. O jardim da clínica psiquiátrica é bonito, mas ainda é uma jaula. 3 semanas de medicação e terapia me deixaram confusa, dócil. Exatamente como Elisa queria. Observo outros pacientes passarem por suas rotinas diárias, me perguntando se eles também foram colocados aqui pelas mentiras de outra pessoa. Então Marcos aparece no meu dia de visita programado, e tudo muda. Daniel está vivo, ele diz sem rodeios. Ele está na UTI, mas está falando. A névoa em minha mente se dissipa instantaneamente. O que aconteceu? Acidente de carro que não foi acidente. Ele gravou tudo antes do cara de Elisa tirá-lo da estrada. Incluindo a confissão dela sobre a morte de Ricardo. Minhas mãos tremem enquanto processo isso. O pendrive era uma isca. As evidências reais estão com a irmã de Ricardo em São Paulo. Ela vem construindo um caso contra Elisa há anos. Uma enfermeira nos observa com suspeita do outro lado do jardim. Baixo minha voz. Por que você está me contando isso agora? Porque Elisa está planejando deixar o país esta noite. Jato particular para a Suíça, onde Júlia está. Os olhos de Marcos encontram os meus. Ela está levando João e o dinheiro do seguro. Tudo. Ela não pode, ela pode.
A menos o quê? Marcos me entrega um telefone e um cartão-chave. A menos que você pare de jogar pelas regras dela. As próximas horas passam em um borrão. Um alarme de incêndio, confusão nos corredores. De alguma forma, estou no carro de Marcos, correndo em direção ao aeroporto privativo onde o plano de fuga de Elisa já está em movimento. Chegamos para ver Elisa dirigindo os carregadores que estão enchendo um jato particular. João ajuda, parecendo perdido e cansado. Não há mais sinal de sua barriga de gravidez. Não há necessidade de manter essa mentira quando ela está prestes a desaparecer. Olá, Elisa. Ela se vira, sua máscara perfeita escorregando por um momento. Como você é, João? Chame a segurança. Antes de fazer isso, levanto meu telefone. Você pode querer ouvir o que seu irmão tem a dizer. A voz gravada de Daniel enche o ar. Elisa arranjou tudo. Tudo. O acidente de Ricardo, a fraude do seguro. Ela já fez isso antes e vai fazer de novo. Mentiras, Elisa dispara. Mas João parou de se mover, realmente ouvindo pela primeira vez. O bebê também era mentira, continuo. Assim como foi com Ricardo. Assim como tudo sobre você é mentira. João. A voz de Elisa fica açucarada. Sua mãe está claramente tendo outro episódio. Deveria o quê? Dou um passo mais perto. Me internar. Encenar outro acidente? Quantas pessoas você destruiu, Elisa? Eu não sei do que você está falando. Mas seus olhos se voltam para o jato. A irmã de Ricardo manda lembranças. Ela está muito interessada em reabrir a investigação sobre a morte do irmão dela. A máscara de Elisa se quebra completamente. Sua mulher estúpida. Você não tem ideia do que está fazendo. João, entre no avião. João, digo baixinho. Verifique o telefone dela. Procure mensagens de Marcos sobre o acidente de Daniel. Não se atreva, Elisa avança para João, mas ele já está com o telefone dela, lendo com crescente horror. Mãe, sua voz soa jovem de repente. O que é tudo isso? Oh, pelo amor de Deus, Elisa rosna, abandonando toda pretensão. Quer a verdade? Ricardo era fraco. A mãe dele estava interferindo, assim como sua preciosa mamãe aqui. Às vezes, as pessoas precisam ser removidas. Como Daniel. O rosto de João ficou pálido. Daniel deveria ter mantido a boca fechada. Assim como você deveria ter confiado em mim em vez de ficar cavando coisas que não lhe dizem respeito. Sirenes de polícia soam à distância. O rosto de Elisa se contorce de raiva. Ela alcança sua bolsa e tudo explode em movimento. Uma arma aparece em sua mão. João grita. Eu me movo sem pensar, décadas de instinto materno me impulsionando. O tiro ecoa pelo aeroporto. A dor floresce no meu ombro, mas ainda estou me movendo. A arma de Elisa cai enquanto lutamos. Toda a raiva, toda a dor dos últimos meses transborda enquanto brigamos. Não vou deixar você machucar mais ninguém, arquejo. Elisa ri, alta e quebrada. Você ainda não entende, não é? Eu sempre venço. Sempre. Desta vez não. A polícia inunda o aeroporto. João está gritando algo. Elisa tenta se contorcer para longe, para alcançar sua arma caída, mas eu a seguro, mesmo quando minha visão fica turva pela perda de sangue. Eu seguro porque isso não é mais sobre vencer. É sobre parar o ciclo. Proteger o que resta da minha família, mesmo que me custe tudo. A última coisa que vejo antes da consciência desaparecer é o rosto de João, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ele finalmente vê a verdade. O quarto do hospital está quieto, exceto pelo bip constante dos monitores. Meu ombro lateja, mas não é nada comparado ao peso do envelope Manila em meu colo. Dentro estão as confissões completas de Elisa, extraídas durante horas de interrogatório policial. Cada manipulação, cada crime, cada tragédia cuidadosamente orquestrada. João está sentado na cadeira de visitas, olhando para suas mãos. Não falamos desde o aeroporto, desde que ele viu sua esposa tentar matar sua mãe. O silêncio entre nós parece outra ferida que não vai cicatrizar.
O voo de Júlia chega esta noite, ele finalmente diz. Marcos vai buscá-la no aeroporto. Aceno com a cabeça, incapaz de encontrar palavras que não tenham gosto de cinzas. Você sabia? Sua voz falha. Quando você deu a Elisa a escritura da casa no ano passado, você sabia que ela estava planejando isso? Eu sabia que algo não estava certo. O envelope amassa sob meus dedos. Mas eu queria que você fosse feliz. Que tivesse a família que merecia. A família que eu merecia. Ele ri, vazio e quebrado. Eu ajudei ela a destruir tudo. Acreditei nas mentiras dela sobre você, sobre Daniel, sobre ele engolindo em seco. Eu não posso consertar isso, posso? Antes que eu possa responder, Daniel aparece na porta, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Seus ferimentos do acidente ainda são visíveis, mas seus olhos estão claros. Estão transferindo Elisa para a segurança máxima, ele diz. Ela tentou subornar um guarda. João se encolhe ao ouvir o nome da esposa. Observo lutar com o peso de tudo que aprendeu. Como Elisa o usou para acessar o dinheiro do seguro de Ricardo. Como ela o manipulou para se voltar contra mim. Como cada momento do casamento deles foi construído sobre mentiras calculadas. A casa é sua novamente. João se levanta abruptamente. Já assinei os papéis. E mãe, ele busca palavras que não vêm. Eu sei, digo. Mas não sei mais o que sei. A vitória parece vazia, manchada pelo custo. Daniel limpa a garganta. A irmã de Ricardo queria que você tivesse isso. Ele me entrega uma pequena caixa. Dentro há um simples medalhão de prata. O da foto da mãe de Ricardo. Antes de Elisa destruir a vida dela, acrescenta Daniel baixinho. Ela disse que você entenderia. Eu entendo. O medalhão representa tudo que Elisa tentou quebrar. Os laços entre mães e filhos. A confiança que mantém as famílias unidas. Mas enquanto seguro, percebo algo mais. Eu me tornei aquilo contra o que lutei. Em minha busca por vingança, empunhei as mesmas armas que Elisa usou. Manipulação. Segredos. Ataques calculados ao coração. Eu deveria ir, diz João. Júlia vai precisar de alguém, deveria estar lá quando ela chegar em casa. Casa. A palavra ecoa estranhamente. João, chamo quando ele alcança a porta. As marcas de altura no batente da porta da cozinha. Ele se vira, confusão cruzando seu rosto. Elisa pintou por cima delas, mas elas ainda estão lá. Sob a superfície. Compreensão surge em seus olhos. Ele acena uma vez, bruscamente, e desaparece pelo corredor. Daniel se acomoda na cadeira vaga. Elisa pediu para te ver. Não. Ela diz que tem mais segredos para compartilhar. Sobre João, sobre não me importo. Fecha o medalhão com um estalo. Seus segredos podem morrer com ela. Ele me estuda por um longo momento. Você venceu, Sandra. Ela vai para a prisão. A verdade está revelada. Por que não parece suficiente? Pela janela, observo João atravessar o estacionamento, ombros curvados sob um peso invisível. Em minha mão, o medalhão parece ao mesmo tempo mais leve e mais pesado do que deveria. Porque não há vencedores aqui, digo. Apenas sobreviventes. O monitor continua bipando, marcando o tempo em um mundo que parece permanentemente alterado. Em algum lugar, Elisa está sentada em uma cela, provavelmente já planejando seu próximo movimento. O avião de Júlia cruza o oceano, trazendo-a de volta para uma casa que é ao mesmo tempo familiar e eternamente mudada. E eu fico aqui, segurando o medalhão de uma mulher morta, me perguntando se vingança e justiça algum dia foram realmente a mesma coisa. A verdade não libertou ninguém. Apenas nos deu correntes diferentes para carregar. Fim da história.